A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 12 do primeiro trimestre do ano de 2021, que tem por título A Urgência do Discipulado. Texto áureo se encontra em Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática, chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo, por meio do seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Há necessidade para que tenhamos um crescimento espiritual, aprender a santa e gloriosa palavra. Temos os mestres na igreja, que ensina, seja na escola bíblica dominical, seja no estudo bíblico, alguém para nos ensinar a palavra. A leitura bíblica em classe, que está em Mateus 28:16 ao 20, Atos 2:42 ao 47. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É importante que há o ensino nas igrejas, que através do ensino que nós podemos crescer espiritualmente, criar raízes para que quando a tempestade vier, por qualquer vento, a gente desviar do caminho santo do Senhor. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, resolve se converter, aceitando Jesus para seguir em frente, adorando e servindo ao Senhor, ele tem necessidade de aprender a palavra de Deus. E nas nossas igrejas, temos mestres que ensinam a palavra do Senhor. Temos as escolas bíblicas dominicais, temos os estudos bíblicos. É um suporte que a igreja dá aos novos crentes. O ensino da palavra, para que ele vá crescendo espiritualmente, conhecendo a palavra do Senhor, para ficar cada dia mais forte na presença do Senhor. A relação mestre e discípulo. Mestre, aquele que ensina. Discípulo, aquele que aprende. É o modelo bíblico do verdadeiro discipulado.
Talvez essa relação seja vista de maneira desconfiada atualmente, pois o olhar de certa parte da sociedade moderna revela desconfiança para qualquer proposta em que, de um lado, haja alguém que ensine e, do outro, alguém que imite. Talvez ainda este fastio contemporâneo tenha a ver com ideias pedagógicas críticas que vê uma relação de opressão entre mestre e discípulo, professor e aluno. Infelizmente, essas ideias modernas têm descaracterizado o ideal bíblico do discipulado. O ensino bíblico mostra que é necessário que haja alguém experiente e idôneo, que ensine pessoas dispostas a aprenderem com o objetivo de atingir a estatura de varão perfeito, como está em Efésios 4, do 11 ao 14. Na fé cristã, a relação entre o mestre e o discípulo é atemporal. O nosso mestre, por excelência, é o Senhor Jesus. Espere-se que os crentes mais experientes atuem no sentido de ensinar aos mais novos a imitarem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como está em 1 Coríntios 11, 11. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base na formação desde o princípio, e é de fundamental importância como base inicial da formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. O que é discipulado? Discipulado, termo vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno ou seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus, como está em Mateus 5:11, João 2:12. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Jesus. Ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente, crescer espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, como está em Romanos 12:7. Todos que ensinam têm o dom de ensinar, que haja dedicação, dedique seu tempo em oração, o estudo da palavra, antes de ir para frente de uma classe. Ore, prepare-se para aplicar o ensino. Haja dedicação. É o que a Bíblia nos orienta. Dedique-se para fazer a boa obra do Senhor, que o Senhor se alegra disso. Que afinal, o mestre está ajudando o novo convertido a crescer espiritualmente, a formar um bom caráter na pessoa. E é de suma importância. A grande comissão é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar em ensinai todas as nações, Mateus 28:19. Ou façam discípulos de todas as nações. Fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção.
é mandamento divino para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28:20. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra, como está em Atos 2:42. A Bíblia ordena aos mestres, do ensino, para ensinar, dedicar-se ao ensino, fazer novos discípulos. Mas também ordena aqueles que estão aprendendo, aqueles novos convertidos, a guardar toda a palavra do Senhor que está sendo ensinada. Guardar no seu coração. Toda a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a ordenança, tanto para aquele que ensina, como aquele que está aprendendo. Tanto para o professor, quanto para o aluno. A ordenança do Senhor. A educação cristã, a doutrina dos apóstolos, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. João 14:26. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia, como nós vemos aí, tem vários cursos teológicos. Vou citar o exemplo aqui da ETAD, que nós temos aqui na nossa região, ETAD, que também se expande, né, para o Brasil. Temos também fora do país, a ETAD, que muitos já passaram ali para aprender a santa e gloriosa palavra do Senhor. Aprendendo com mestres e guardando também tudo que aprendemos, né? Tudo que aprendemos é de suma importância a gente guardar. O vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Jesus Cristo. O tripé discipulado é a palavra, a comunhão e o serviço. A palavra, a autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento, 2 Pedro 3:2. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado, sob comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes, do Espírito Santo, Atos 1:2-4, 1 Coríntios 2, versículo 12 e 13. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco, no entanto, eles ainda nos ensinam pela
palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Somos eternos alunos. A cada dia temos algo de novo a aprender com o nosso Deus. Aprender nessa santa e gloriosa palavra. A comunhão, Atos 2:42, ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. Ter comunhão com todos. Participar, partilhar da mesma crença. Crer que o nosso Jesus é o Salvador, que somente Ele leva aos céus. A palavra grega koinonia significa comunhão. Significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum, um acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Salmo 133, 1. E nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus. Isaías 41, 8. Tiago 2, 23. E Moisés tenha falado com Deus face a face. Deuteronômio 34, 10. Eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. João 15, 14. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai e com o Filho. 1 João 1, 3. E com o Espírito Santo. 2 Coríntios 13, 13. A comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia, uma lição de comunhão. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Atos 4:32. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Alma é a sede das emoções. Fala dos mesmos afetos e sentimentos. Filipenses 2:13. 1 João 3:16 ao 18. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. O serviço trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42 ao 47. É isso que Deus espera de cada um de nós, no cumprimento da grande comissão. O discipulado contribui para compreender a dimensão sociocomunitária e a formação de uma nova identidade. Além de muitas figuras e metáforas encontradas nas escrituras sobre a igreja, ela também é apresentada como uma família. A entrada ou a chegada de um novo discípulo na congregação resulta, dentre tantos outros benefícios espirituais, no desenvolvimento da autoestima e da autoaceitação. Outro enorme benefício é o processo terapêutico, desenvolvido pela ação efetiva de tornar-se parte de algo que possui reconhecido valor moral, psicossocial e espiritual. Por causa desse extraordinário benefício provocado pelo ato de aceitação da igreja, ao receber pessoas
das mais variadas classes sociais, a igreja é interpretada por muitos como a última fronteira de espaço para uma identidade genuína e pessoal. Um novo discípulo, ao estar integrado em uma congregação, poderá dizer: eu estou feliz com a minha nova família. A igreja é vista como família. Os membros são os irmãos, uma família. E toda pessoa, todo novo crente, todo novo convertido que chega da igreja, nós devemos abraçar para que eles se sintam em casa. Sintam que a família cristã o ama. E assim nossa família vai crescendo, a família do nosso Senhor Jesus. E através dessa família, que o novo cristão, ele vai aprendendo mais da palavra do Senhor. Desculpa, gente. E por isso existe os professores, né, os mestres nas igrejas para discipularem, né, esses novos crentes, ensinando. E também no que o novo crente ter necessidade, a igreja abraçar, a igreja, né, o povo cristão abraçar o novo crente, olhando suas necessidades, né, que afinal nós somos membro de um corpo e Cristo é a cabeça desse corpo. Então temos que nos comover, né? Ter amor pelo outro, né? Ver as necessidades do nosso irmão para ajudar dentro das nossas condições, né? A gente sentir na pele o que o nosso irmão está passando, né? Ajudar uns aos outros, seja nas orações, né? Se está passando por uma luta, um problema sério. A igreja unida, orar em favor, fazer jejum em favor daquela pessoa, dos seus problemas. Se é algum problema, né, financeiro, os irmãos ajudar naquilo que for possível. Alimento, cesta básica. Então, tudo, né, que os irmãos, um precisar do outro, a gente esforçar e dentro das nossas condições, ajudar. A igreja precisa do processo de discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é a ordem de Jesus para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. O crescimento espiritual, o processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que veem a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. A pessoa nova convertida, o novo convertido, chega na nossa igreja, aceita Jesus, resolve largar aquela vida de sujeira para trás e seguir ao Senhor. Ele precisa ser discipulado. Que ele vem lá de fora, né, acostumado àquela vida que não condiz, né, com a vida do cristão. Então é preciso encontrar ali mestres que estude com ele a palavra de Deus. Que ali ele vai aprender o certo e o errado. O que é o certo na vida do cristão e também é o errado. Saber caminhar para encontrar com o Senhor nas alturas. Preparar-se para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É de suma importância. Que não basta a pessoa aceitar Jesus,
né? Chega na igreja, depois ninguém ensina nada, como fica o novo crente? Então é preciso, né? E com isso temos mestres, professores que ensinam, que já têm experiências maiores para passar para o novo crente, o novo convertido. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas, precisam ser ensinadas. Isso porque elas se tornaram nova criatura. Sendo nova criatura, tem que aprender as boas novas, a palavra do Senhor, que é certo, que é errado. E passam a viver uma nova experiência. Ali vai ter uma nova experiência de vida, né? Aquela vida passada já se foi. Elas precisam ser ensinadas para o crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18. Esse é o crescimento espiritual e sadio. O crescimento numérico de números. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico, Atos 9:31. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos, Atos 18, 22 e 23. Então, a igreja, ela ensina, faz novos discípulos. E esse aluno que hoje está ensinando, que está sendo ensinado, discipulado, amanhã ele estará ensinando, né? O que ele aprendeu, ele vai ensinar aos outros que vão chegando. De aluno, ele passa a ser professor. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentio, identificado como gregos, Atos 11, 20 ao 20 e 21. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los, Atos 11, 22. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nova tarefa, Atos 11, 25. Eles discipularam a igreja durante o ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Paulo, ele foi discipulado e depois ele se transformou em mestre. O verdadeiro discipulado contribui para a igreja espiritual e numérico da igreja. Tanto a igreja cresce espiritualmente, como também cresce em números. Novos crentes vão chegando. Esse é o verdadeiro discipulado. Crescimento espiritual e também um crescimento numérico. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. O discipulado, ele contribui também para o bem-estar da sociedade. A pessoa se converte, quer seguir um caminho reto, sendo discipulado.
ele não vai dar trabalho à sociedade. Que ele vai aprender a andar no caminho reto, a fazer coisas certas e não fazer coisas erradas. E isso contribui também para o bem-estar da sociedade, porque esse aluno, esse novo discípulo, esse novo crente, novo convertido, se antes ele dava trabalho para a polícia, ele era mal visto na sociedade por fazer só coisas erradas. Hoje, ele vai ver, através do ensino da palavra, ele vai ver que tudo aquilo que ele fazia é errado. Ele aprendendo, ele vai se tornar nova pessoa, uma nova criatura. Ele vai parar de fazer aquelas coisas erradas, parar de dar trabalho para a polícia, trabalho para a sociedade. Ele vai, a partir de então, amadurecendo espiritualmente, ganhando a credibilidade que antes ele já não tinha lá fora. O mundo lá fora, as pessoas lá fora vão começar a vê-lo com um olhar diferente. E ele vai ter crédito com essa pessoa. A credibilidade dele vai aumentar. Ele vai se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa. Quem conheceu ele no passado não reconhece. Por quê? Aprendendo, ele se torna uma nova criatura. Deixa de fazer aquelas coisas erradas que fazia no passado. E procura fazer as coisas boas e também o que ele for aprendendo, ele vai passando para frente. Ele vai também discipulando outras pessoas, discipulando família, discipulando os amigos. Né? Através daquela experiência que ele teve, que ele vem tendo, ele vai pregando para os colegas que lá fora, né, tinham a mesma vida que ele tinha, fazia as mesmas coisas erradas. E com isso ele pode ir ganhando mais almas para Jesus. E com isso, através do discipulado, a igreja também vai ganhando, vai crescendo em números, né? Que através disso, eles podem ganhar muitas almas para Jesus. Então, é assim que se hoje somos alunos, amanhã seremos mestres. Tudo que aprendemos também podemos passar adiante. Não guardar só para nós, né? Então, fica assim, mais um finalzinho da nossa lição e até a próxima, se Deus assim o permitir. Fiquem com Jesus, que o Jesus possa continuar te abençoando, abençoando sua família e abençoando a nós todos. Fica com Jesus. Deus te abençoe.